Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo! Aqui quem fala é o Professor Ferreira e com este gameplay nostálgico do primeiro videogame que se tem notícia, iniciamos nossa primeira... não exatamente a primeira aula, mas precisamente nossa aula 0, em beta. E será apenas a primeira? Ou será? Nossa meta nesta aula é criar um jogo utilizando duas ferramentas, a Engine Unity e a linguagem de programação JavaScript. Vasculhando a internet, mais especificamente o YouTube, eu encontrei um canal bem interessante chamado Bracket. O canal tem vários tutoriais, ele é uma espécie de vitrine para divulgar o site com o mesmo nome, onde é possível fazer vários cursos online sobre desenvolvimento de jogos e temas relacionados. O jogo que a gente vai criar chama-se Pong. É este que vocês estão vendo agora. Ele foi um grande sucesso da Atari. Foi o primeiro jogo a alcançar sucesso financeiro. Ele realmente ganhou muito dinheiro. Já o jogo que a gente viu no início do vídeo se chama Tênis para Dois. Foi feito como brincadeira por um físico chamado Higginbotham. Ele trabalhava em um laboratório militar norte-americano e utilizou um computador analógico para criá-lo. Mas vamos ao que interessa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a Engine lá no site oficial dela, que é unity3d.com. Vamos acessar lá, obtenha Unity. Como a gente está começando, dá para utilizar a versão gratuita tranquilo, sem problema. Então vamos fazer o download dela. Basta clicar ali em descarregar o instalador. Após alguns instantes ele começa a ser baixado. Pronto. Agora é só efetuar a instalação. É bem simples, não tem segredo nenhum. Não precisa fazer nenhum tipo de alteração, porque as configurações padrão já é o suficiente para a gente realizar o nosso projeto. Como o meu já está instalado, eu vou pular essa etapa e já vamos partir lá para o desenvolvimento do jogo em si. Vamos lá então. E ao som da banda 8-bit instrumental, vamos começar nossos trabalhos. Então, abrimos aqui a Engine, criamos um novo projeto, o nome que a gente vai utilizar será Pong, o local pode ser o padrão mesmo, o tipo de jogo que nós iremos desenvolver será 2D, criamos o projeto, basta agora aguardar uns instantes até os arquivos necessários sejam criados e maximizaremos a tela. Um conceito importante que nós precisamos entender são os assets. Assets são os componentes que vão criar o nosso jogo, são as partes do jogo propriamente dito. Então, um asset pode ser criado aqui dentro mesmo da Unity. Então, temos vários formatos aceitos, como podem ser exportados, criados em outros softwares, como Photoshop, 3D Max, entre tantos outros aí. Então, vamos importar o nosso primeiro asset. Vamos lá no importar new asset. Nós vamos procurar este arquivo chamado bg.png. Os arquivos necessários para criar esse nosso projeto vão estar disponíveis aí no link abaixo. Clico em import e pronto, o asset já está aqui disponível. Para inserir o asset na nossa área de edição é um procedimento bem simples. Clico em cima, seguro e arrasto. Pronto. Quando eu insiro um componente aqui na minha área de edição, ao lado aparecem as propriedades desse objeto. Então tem várias propriedades e elas se alteram de acordo com o elemento que eu inseri.
Nesse caso aqui, nós vamos alterar inicialmente a posição do eixo X e Y do nosso fundo. Para garantir que ele fique no meio, vamos colocar 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Vamos agora adicionar nosso player, que será aquela barra que vai, uma espécie de raquete, que vai bater na bola para ela ir para o lado do adversário. Então vamos lá, Assets, Import New Assets e vamos pegar aqui o player, que também é uma imagem PNG. Então vamos adicioná-lo aqui e determinar que tipo de componente será o player. Por que isso é importante? A Unity não sabe ainda o que vai ser essa barra vertical. A gente precisa instruir a engine a manipular, trabalhar com este objeto. E isso é determinar que tipo de componente ele é. Que no caso do nosso player, que se comportará como uma espécie de raquete, ele vai ser um elemento físico 2D do tipo box de colisão. Agora vem a parte mais divertida, que é dar vida para o nosso player, fazer o nosso player, nossa raquete funcionar. Isso é feito a partir da programação, e a programação é um tipo de componente. Então, selecionamos aqui o nosso player, adicionar componente, novo script. O nome do script será player control e será do tipo JavaScript. Agora basta criar e adicionar. Para receber a programação do nosso script, a gente vem aqui, seleciona o objeto, que é o player, e localiza aonde está o script que a gente quer alterar, que no caso é o player control. Damos 2 cliques aqui e este procedimento abre o Mono, que é o editor de script do Unity. Vamos começar a programar então. A gente vai criar 3 variáveis. Variáveis são elementos que alteram o valor no decorrer do tempo, quando interage com o jogador ou com outros elementos do jogo. Nós iremos criar 3. Uma variável que controla o movimento do player para cima, outra que controla para baixo e uma que controla a velocidade. Essa parte do código a gente não vai utilizar, então pode ser descartada. E aqui na linha 2 a gente vai começar a criar, declarar nossas variáveis. Estão nossas 3 variáveis. Move up e move down são variáveis do tipo keycode, elas vão responder ao acionamento de teclas. A variável speed é do tipo ponto flutuante, que é uma espécie de número, e o valor dela inicia-se em 10. O valor das variáveis se altera no decorrer do jogo, e a forma como isso ocorre, as regras que fazem a variável ser alterada são definidas aqui embaixo, nessa região do código. Essa parte do código determina que quando uma determinada tecla pressionada o player sobe, quando outra determinada tecla pressionada o player desce. Vamos fechar o mono e finalizar a criação do script. Então tá lá, move up, nós iremos mover o player pressionando a tecla W e movê-lo para baixo pressionando a tecla S. Para finalizar a ativação do movimento, nós vamos adicionar um outro componente que controla esses parâmetros. Então, adicionar componente é um elemento de física, não é movimento, é esse HitPud 2D. Temos aqui para desativar a gravidade, já que a nossa bolinha não vai cair, e voltamos ao mono para editar o código. Agora basta adicionar mais algumas linhas no código. Após conferir que o nosso código foi digitado corretamente, a gente vai aqui
pressiona Ctrl S, salva o código e executa o jogo para ver como ele está ficando. Só apertar o play. Testamos as teclas W e S e tudo está funcionando adequadamente.